O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros de longe e de perto, que se fazem presentes aqui na casa de nossa mãe, nossa rainha, nossa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. E também a você, que nos dá o carinho da sua companhia, aí na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel. Você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E mais uma vez, contem sempre com as nossas orações, e nós, aqui da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, também contamos com as suas orações. Irmãos e irmãs, neste momento, muitas pessoas estão aguardando as famosas historinhas, do Padre Francisco. Muitas pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação, que deixam seus afazeres por um momento para refletir conosco sobre a palavra de Deus. E para entendermos a palavra de Deus, nós utilizamos, principalmente eu, uma pedagogia que o próprio Jesus usava no seu tempo, as parábolas. Então, para entendermos as leituras de hoje, vamos ouvir uma pequena fábula. Certa vez, num deserto, havia um homem caminhando sozinho, sol quente, e ele estava com muita sede. Andava e só via poeira e o sol bastante forte, até que ao longe ele avistou uma casa velha, abandonada. Mas ele pensou: deve ser uma miragem, afinal está fazendo muito calor. Mas ele prosseguiu caminhando, e quanto mais ele caminhava, mais ele percebia que não era uma miragem, de fato era uma casa velha abandonada. E ele apressou o passo e pensou: bom, lá provavelmente não vai ter água, mas pelo menos vou poder me proteger deste sol escaldante. E caminhou, até que chegou lá. Chegou e já praticamente desfaleceu no chão daquela casa velha abandonada. E depois ali de umas 2 horas que ele dormiu um bom sono, ele acordou e, olhando assim no canto, ele avistou uma bomba d'água velha. E do lado da bomba d'água velha havia uma garrafa cheia de água e um bilhete por fora. Estava escrito: se você quer fazer a bomba
d'água funcionar, você vai ter que despejar todo o recipiente da água no orifício da bomba para que ela possa funcionar. E ele então pensou: bom, eu estou com sede e só tem essa água, e aí, coloca ou não coloca? E ele ali ficou meia hora pensando: vou colocar ou não? Vou colocar ou não? E resolveu arriscar. E colocou toda a água ali no orifício daquela bomba velha. E começou a girar a manivela da máquina, da bomba d'água, girando, girando e nada, até que ele girou com mais força e ela começou a dar uns estralos. E ele girando com mais força, ela foi estralando, estralando, e eis que a água jorrou abundantemente. Ele pôde tomar água, tomar um bom banho, encher os seus cantis, que ele estava carregando. E quando ele olhou para a garrafa, no verso do bilhete estava escrito: não se esqueça de encher novamente a garrafa, porque outro andarilho poderá precisar. E embaixo ele acrescentou: pode confiar, porque vale a pena. As leituras de hoje, elas nos chamam a atenção que nós devemos depositar toda a nossa confiança em Cristo Jesus, fonte de água viva. Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando ele está conversando com a samaritana, ali ele se revela, ali ele se mostra como verdadeiro Messias, como verdadeiro Filho de Deus, como verdadeiro Cristo, a ponto de dizer: eu tenho água viva, quem bebe desta água jamais terá sede. No Evangelho de hoje, vemos que as autoridades do Sinédrio, os judeus, eles querem, porque querem descobrir quem é Jesus, mas eles não querem descobrir quem é Jesus como um líder religioso, mas eles estão preocupados achando que Jesus seria um líder político. Por isso que eles querem descobrir. A intenção deles é uma intenção má, é uma intenção perigosa, não uma intenção de pessoas boas, de pessoas que realmente são filhos e filhas de Deus. E aqui nós notamos que Jesus, ele está em Jerusalém para participar de uma festa chamada dedicação do templo. Era uma festa que acontecia no mês de dezembro, durante o inverno, e era uma festa que durava 8 dias, e as pessoas acendiam velas, tochas, por isso que chamava festa das luzes, ou era chamada também uma segunda festa das tendas. E Jesus está aí para participar, como um bom romeiro, como um bom peregrino. E por que acontece esta festa? Porque no ano de 165 a.C., houve um imperador chamado Antíoco Epífanes, que havia profanado o templo de Jerusalém. Então Judas Macabeu, ele vai criar esta festa como uma festa de desagravo, como uma festa de dedicação e reconhecimento que ali é o ponto de unidade de todo o povo e também a casa de Deus. Quando São João Evangelista coloca Jesus aí neste templo, São João quer mostrar que Jesus, ele é o consagrado pelo Pai. Jesus é o novo templo, é aquele que vai substituir o antigo templo. É a ele que nós devemos recorrer quando nós queremos nos aproximar de Deus. E claro que São João, a sua preocupação em todo o seu evangelho é mostrar Jesus como o revelador do Pai. Por isso que no capítulo 14, versículo 9, nós vamos ler, Jesus conversando com Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Por isso que o texto de hoje encerra dizendo: eu e o Pai somos um. Nós precisamos buscar toda a nossa fé, toda a nossa esperança em Cristo Jesus. É a Ele que nós devemos nos refugiar. E foi isso que fizeram os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos.
Vimos na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos a expansão da igreja primitiva, porque depois da morte de Estevão, que causou um certo espanto e uma comoção em todos os cristãos daquela época, e as pessoas que seguiam Jesus se dispersaram, mas graças a essa dispersão, a igreja, ela atravessou fronteiras e foi parar em outros lugares. E no texto de hoje, vemos a pessoa de Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação. E aí o texto mostra que Barnabé era um homem bom, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que através da sua pregação e também da sua maneira de ser, ele vai levar a palavra de Deus. E Barnabé vai ser aquele que vai ajudar o apóstolo Paulo a dar os seus primeiros passos na pregação da palavra de Deus, a dar os seus primeiros passos como anunciador do nome de Cristo Jesus. Claro que eles vão caminhar juntos, mas vai chegar um tempo que eles vão se separar, cada um vai cumprir a sua missão particularmente. Barnabé é um exemplo para todos nós que somos batizados em nome da Santíssima Trindade, porque nós também recebemos este Espírito Santo, portanto nos tornamos morada do Espírito Santo, templos do Espírito Santo, e temos que levar este nome a todos os lugares onde Cristo quer ir. E é interessante notar que Jesus, conversando com os judeus, ele vai dizer, quem vai falar por mim são as minhas obras. O verdadeiro seguidor de Cristo Jesus, ele não precisa se preocupar com palavras eloquentes, mas ele tem que se preocupar com obras. O Papa Francisco, quando ele adotou o nome de Francisco, que é uma homenagem a São Francisco de Assis, ele quis justamente pegar esse legado do santo, onde os santos diziam: calem as palavras e falem as obras. O verdadeiro seguidor de Cristo Jesus é aquele que não precisa dar muitas explicações, mas é aquele que precisa praticar aquilo que ele prega, através da sua maneira de ser e de agir, deixar com que este Espírito Santo possa agir de verdade em sua vida e automaticamente influenciar as outras pessoas, para que as outras pessoas, vendo as obras destes escolhidos por Deus, os consagrados por Deus, possam também acreditar nele e mudar a sua vida. Nós precisamos a cada dia aumentar a nossa fé. Por isso que toda Eucaristia que participamos, pedir a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nos dá força para que possamos anunciar a sua palavra. E para concluir, como vimos no texto de hoje, que Jesus é um romeiro, um peregrino que vai ao templo de Jerusalém, encontramos tantos irmãos e irmãs que vêm de tantos lugares aqui da Amazônia, do Brasil e de outros lugares do mundo, visitar a casa de nossa mãe Maria, Maria de Nazaré. Aqui é um lugar de paz, de tranquilidade, aonde nós saímos mais fortalecidos, restabelecidos na nossa fé. Quando chegar o Círio, quantas pessoas que vão se acorrer aqui a esta casa em busca das bênçãos de Deus, em busca de uma graça para si próprio e também para alguém que pediu as suas orações. E nós que aqui moramos, e nós que aqui estamos, temos que fazer de tudo para transmitir este amor de Deus, esta presença de Deus que nós encontramos aqui todo santo dia, e dividir com eles este amor de mãe, este amor de Maria, que ela dispensa para cada um de nós, que eles também possam sentir este amor, através da nossa maneira de acolhê-los. Portanto, nós também somos convidados
a sermos irradiadores da palavra de Deus. E que esta palavra de Deus vá além fronteiras, que ela não fique somente aqui na região amazônica, mas também que vá para tantos recantos do nosso Brasil e, por que não dizer, para o mundo, para que as pessoas, vendo a nossa maneira de agir, também possa aumentar cada dia mais a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.